Atenção, atenção, notícia urgente agora. O que acabou de acontecer em Brasília está deixando a esquerda em completo desespero. Uma reviravolta gigantesca envolvendo Flávio Bolsonaro explodiu como uma bomba nos bastidores do poder e o clima nesse momento é de pânico total entre aliados de Lula, gente. Gente, o cenário virou completamente. Aqueles que passaram meses tentando atacar, desgastar e destruir a direita, agora estão vendo uma reação fortíssima crescer diante dos olhos do Brasil inteiro. E o pior para eles é que as informações que começaram a aparecer agora são devastadoras para a narrativa da esquerda. Nos corredores de Brasília, o clima é pesadíssimo. Assessores correndo, reuniões emergenciais acontecendo às pressas, lideranças tentando controlar danos e um medo gigantesco do efeito que esta bomba pode causar nas próximas horas, porque dessa vez o impacto foi forte demais e atingiu exatamente onde eles menos esperavam. E segura isso porque tem um detalhe ainda mais explosivo vindo à tona. Gente, fontes afirmam que bastidores ocultos começaram a aparecer e isso pode colocar muita coisa em xeque. Sim, existe uma movimentação silenciosa acontecendo agora que está deixando os setores da esquerda completamente inquietos. Enquanto isso, apoiadores da direita tomaram as redes sociais num verdadeiro tsunami. O assunto explodiu e virou o centro das atenções. Milhões de brasileiros começaram a reagir em massa diante dessa virada impressionante que ninguém imaginava acontecer tão rápido. E sabe o que está assustando ainda mais os aliados do Lula? A velocidade com que tudo está acontecendo. Porque quanto mais informações aparecem, pior fica para eles. O clima nos bastidores é de tensão extrema e muita preocupação com o desgaste político que está surgindo agora, tá? E tem gente dizendo que essa é uma das maiores reviravoltas políticas dos últimos tempos. Vamos acompanhar juntos aqui. Você que está acompanhando esse vídeo, deixe o seu like aqui agora, contribua com o nosso canal, Deus te abençoe grandemente e vamos para o vídeo. Eu estava no telefone com o pessoal lá de Brasília e, de repente, nós já temos Flávio Bolsonaro falando em plenário hoje. Para utilizar o tempo de liderança do PL, senador Flávio Bolsonaro. Eu quero o tempo pela maioria de líder, tá, presidente? Senhor presidente, mais do que nunca. Esse discurso foi feito agora pelo Flávio Bolsonaro. E aí, assim, é óbvio que eu tenho 3 camadas aqui de análise, né? A primeira, se a produção puder colocar de novo a imagem na tela sem áudio, a primeira análise que eu quero fazer é quais são as pessoas que estão ao lado do Flávio Bolsonaro nesse momento crucial, onde o mundo está de olho no Brasil. Quando eu falo mundo, não é brincadeira, não é hipérbole. A China está de olho no Brasil, a Rússia está de olho no Brasil, o Irã está de olho no Brasil, os Estados Unidos estão olhando tudo isso. A Casa Branca convida Flávio Bolsonaro, que não é presidente, mas entendendo que ele será o próximo presidente, o convidou. A Casa Branca, Trump convidou o Flávio Bolsonaro para ir à Casa Branca. Nesse exato momento, forças internas que não são apenas da esquerda estão trabalhando para que o Flávio Bolsonaro seja igualado ao PT, o PT do narcotráfico, o PT das Farc, o PT do Foro de São Paulo. Essa semana aqui, Caporetos e Juliano, eu relembrei a nossa audiência que as Farc colocava criança para matar crianças em julgamentos internos da guerrilha. Mulheres eram estupradas e essas mulheres estupradas eram forçadas a fazer aborto. Essa é a galera que o PT apoia. A minha audiência nunca, minha não, né? A audiência da Timeline, que o dia que o Hamas estiver aqui sozinho também, a audiência continua sempre a mesma e é maravilhosa essa audiência aqui. Eu ouso dizer que a melhor audiência que nós temos hoje no Brasil é a audiência da Timeline. E aí, a audiência da Timeline sabe muito bem que não existe esse negócio de o Bolsonaro e Lula são a mesma coisa, como repete o MBL. O MBL, que foi o responsável exatamente por essas mentiras loucas que estão sendo feitas agora, fez isso lá atrás. Pouca gente não sabe, não lembra, mas Jair Messias Bolsonaro, quando ele foi entrevistado pelo Marco Antônio Villa,
Ele foi questionado, Jair Messias Bolsonaro, ele foi questionado da seguinte maneira. O Vila pergunta para Bolsonaro, mas e o dinheiro do mensalão? O Bolsonaro, bem puto com ele, falou assim, você sabe que isso é desonestidade. Eu neguei o dinheiro dos mensaleiros. Ah, mas eles colocaram o dinheiro no partido. E o partido, o fundo partidário, e foi lá, o fundo partidário e o dinheiro do partido pagou sua campanha. E ele olhando pro Vila e vendo aquela canalice. Porque o PT teve dinheiro dos mensaleiros e da galera da corrupção na conta de cada um dos políticos do PT. E aí, eles estavam fazendo essa falsa equivalência, que aqui, nego não cai nessa falsa equivalência. Isso foi lá em 2018. Bolsonaro sendo entrevistado pelo Vila. Agora repetem, fazem a mesma canalice. E eu quero que você olhe muito bem, você que está em casa nos assistindo, olhe muito bem o rosto de cada político que está ali. Mas também eu quero que você olhe a ausência de alguns políticos. Não adianta dizer, o Ala é chato. A ausência. Não tem como não falar. Eu quero sim comentar a questão do Banco Master, quero sim falar da CPI, quero sim analisar o discurso do Flávio, mas antes eu preciso fazer esse proêmio aqui, esse preâmbulo, dizer para vocês, isso aqui diz muito sobre a política brasileira, da direita brasileira hoje. Cadê os senadores que não são do PL e que realmente querem a CPI do Banco Master? Eles deveriam estar ali apoiando. Afinal de contas, quando o PT tá querendo enganar o povo, falar mentiras, e não é verdade não. Quando quer enganar, ele tem o apoio do PV, ele tem o apoio do PSOL, ele tem o apoio do PSB, ele tem apoio de vários partidos de esquerda. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Dentro do PL, qual político que você olhando exatamente esse discurso forte do Flávio, onde ele diz, eu quero Daniel Vorcaro sentado na CPI do Banco Master para ele falar que tipo de relação ele tinha comigo, que tipo de relação ele tinha com Alexandre de Moraes. O Flávio Bolsonaro, ele pode ser duramente perseguido só por ter falado o nome de de Alexandre de Moraes, falado o nome de Alexandre de Moraes em tribuna no Senado. Para muitos, isso pode ser considerado como acabou a candidatura do Flávio porque ele falou o nome de Alexandre de Moraes na tribuna, falando que ele quer Daniel Vorcaro, falando qual era a relação que ele tinha com Alexandre de Moraes. E esse é o Flávio Caporeso e Juliano, que o pessoal tá tentando colocar na internet, e quando eu falo pessoal, essa galerinha da direita, querendo colocar como frouxo, como alguém que não está sendo forte o suficiente para poder lutar contra Comando Vermelho, PCC.